Seja Olá, bem-vindo. Karina. Mas que honra fazer uma live contigo. A honra é toda minha. Imagina só o senhor que está entrevistando as pessoas todos os dias e hoje vai estar aqui na figura do entrevistado. Uma honra a todos. Meu caloroso boa noite. O meu mais caloroso boa noite. Agradecer a todos os participantes aqui. Já temos muitas pessoas participando com a gente. Em nome da Opsibloom Academy, que está promovendo essa live maravilhosa com essa presença ilustre do Dr. Renato. Eu acho que o senhor dispensa a apresentação, né? Mas, para cumprir o protocolo, aqui está o Dr. Renato Opsibloom, pessoal. Ele que é advogado, economista, chairman do escritório Opsibloom Advogados, palestrante e um especialista em LGPD, né? Então, doutor Renato, o palco é seu, né? Como o senhor costuma dizer, o Instagram é seu. Por favor, fala pra gente um pouquinho dessa prorrogação das leis. O pessoal está muito curioso para saber os prós, os contras, como que isso afeta nos projetos, como que esse caminho legislativo aí vai interferir na nossa vida prática. Então, o Instagram é seu, uma honra. Vamos lá. Olha só, a honra é toda minha aqui. Que legal, diferente, né? Eu receber o Instagram, eu costumo fazer isso nas minhas lives, das 19 e das 13 horas. Aliás, semana que vem, a partir das 8 horas. E hoje à noite, saindo daqui, tem uma outra live, hein? Tá todo mundo convidado, às 19 horas, com o Celso Zucatelli, o âncora da Record. Mas vamos falar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, uso de dados, vazamento de dados e outras coisas relacionadas ao direito digital, sem lembrar e convidar, é claro, o pessoal para a semana que vem. Nós temos um congresso internacional lá no Opsibloom Academy, à disposição para vocês. Gratuito, né? Hein, Karina? Gratuito? Gratuito, totalmente gratuito, pessoal. Link na bio da Opsibloom Academy. Corre lá e já se inscreve. Nós já estamos com mais de 4.000 inscritos e as vagas vão se encerrar em algum momento. Então, aproveitem. E olha só que coisa legal, né? Eu brinco muito com o pessoal e digo, vamos ligar, ou liguem o modo Churchill, né? Do Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, na época da guerra. Ele falava, faça de uma dificuldade uma oportunidade. Muita gente brinca, poxa, mas o Renato só vê coisa boa hoje em dia, nessa época da pandemia, tá tudo ruim. Tem que ser assim. Se não for assim, o que vai acontecer? A gente vai ficar negativo não dá. Então vamos em frente, estamos aqui nessa live, vamos ter esse congresso digital, não virtual, digital, para todo mundo, várias plataformas novas possibilitando essa conversa. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com pessoas nos Estados Unidos, de forma muito mais simples, objetiva, direta. Então tem muita coisa boa que a gente vai trazer desse período complicado e período difícil, que para o tema proteção de dados, direito digital, tem nesse momento uma série de consequências importantes, esse período de pandemia. Então, só contextualizando um pouquinho, né, Karina? O que aconteceu? Nós tivemos, de forma abrupta, e realmente foi uma questão difícil, né, complicada de você gerir, não deu para fechar a fronteira, todos os países sofrendo ao mesmo tempo, e de repente, olha, amanhã entramos em home office. E aí nós tivemos várias situações distintas, desde empresas que já estavam preparadas para o home office, outras que não conseguiram, outras que adaptaram, improvisaram, etc. Esta mudança abrupta, então saindo do ambiente corporativo, indo para um ambiente familiar, isso já automaticamente traz uma série de questões para que a gente possa discutir aqui com o impacto no direito digital e na proteção de dados. Lembrando que a Lei Geral, a LGPD, não está em vigor. Neste momento, a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco, neste momento ela entra em vigor no dia 3 de maio do ano que vem, de 2021. Mas voltando lá ao home office. Então, no momento que a gente começa a usar um dispositivo, vamos chamar de dispositivo, que muita gente utilizava, pode ser um dispositivo móvel, desktop, etc., não estava necessariamente preparado. Nós não estávamos preparados, novamente, exceção feita aqueles que já faziam isso, para trabalhar em home office. Uma série de questões, de consequências, olha, desde a parte da ergonometria, do cansaço, do horário de trabalho, da interferência de barulho, de outras coisas laterais, de cachorro, etc., até uma série de novas reuniões, entra no Zoom, entra no Cisco, etc., faz isso, faz aquilo, como é que eu se comporto, vou usar pijama, camisa, gravata, o que eu faço, não posso esquecer que estou de shorts, tudo isso dando uma série de impactos. Mas para o direito digital,
qualquer mudança tecnológica que envolva software, programa de computador, naturalmente, isso é natural, consequência lógica da tecnologia, traz mais vulnerabilidades, principalmente naquilo que é novo. Então, nesse momento, o mundo experimenta o maior número de tentativas e de invasões, de vazamentos de dados, da dificuldade em regulamentar essa nova forma de interatividade, de trabalho. Isso tudo acaba sendo um desafio e também uma oportunidade para o direito. Eu costumo brincar, a Karina trabalha junto comigo, acho que a gente nunca trabalhou tanto. Eu nunca tive tanta falta de expectativa de receber, mas trabalho não falta. Mas a gente vai, né, Karina? Vamos semeando, vamos lá, firme. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas não deixa de ser um nicho de mercado, uma oportunidade, essa parte. Voltando para o contexto, então, vazamento de dados, o acesso indevido, aquela aplicação, aquele software que foi mal escolhido, ou tem uma falha, não era tão bom, ou tem alguém por trás operando que acabou tendo acesso a uma informação sigilosa, mesmo as plataformas de comunicação, muito se discutiu, essa plataforma tem esse defeito, a outra tem aquele, etc. Mas, na realidade, e aqui até fazendo um elogio à plataforma Zoom, está muito segura e é muito prática. Na realidade, o que acontece muitas vezes, que é o segundo ponto que eu queria endereçar com vocês? A questão da interpretação, da percepção. Né? Como usar aquela ferramenta? O que vai acontecer? Por exemplo, muitas dessas vulnerabilidades, o que eram? Alguém entrou dentro da minha reunião, porque não tinha senha. A reunião estava aberta. Olha, a minha reunião que eu gravei, ela foi parar na internet, porque você salvou numa plataforma aberta, numa nuvem, né, aberta. Então, esse talvez seja o maior e o mais difícil desafio. Nós não temos condições hoje de ter essa percepção, porque nós, não vou dizer que não temos, mas está faltando educação digital. Então, por que está faltando educação digital? Porque a tecnologia vem mais rápido, ela avança mais rápido do que a nossa capacidade por si só, a nossa autocapacidade de tentar compreender. A não ser aqueles que gostam, estão estudando, enfim, trabalhando na área, dizendo que é a exceção da exceção da exceção. E aí não tem jeito, aí nós temos que, por lei, ter essa estipulação, essa obrigação, essa implementação dessas políticas públicas educacionais. Então, o que nós falamos aqui, só para não perder o foco? Primeiro, mudança de comportamento. Mais tecnologia, mais riscos. Segundo, questão comportamental, de compreender essa tecnologia, e aqui já endereçando um ponto adicional, de compreender as questões formais, contratos de trabalho, regulamentos de segurança da informação, regulamentos de acesso remoto, obrigações, o que é da empresa, o que é do colaborador, quem vai pagar o quê, como funcionam as regras de segurança, toda disciplina, né, envolvendo esse, vamos chamar que está na moda, ecossistema novo, digital, de trabalho remoto. Isso traz hoje uma série de questões. Então, o que nós temos como certo é que temos um uso mais intenso de tecnologia. Consequentemente, teremos mais questões jurídicas relacionadas a esse aumento do uso, principalmente quando isso acontece de forma imediata, rápida e abrupta. O segundo ponto, Karina, que a gente combinou de endereçar aqui, e pessoal, pode interagir aqui, podem colocar os comentários aqui, a Karina me ajuda. Quando alguém fizer alguma pergunta, a Karina fala, Renata, dá uma olhadinha aqui, que esse aqui a gente não tem aquele box da interrogação, né? Não tá sem box. Pessoal, tem box? Bem aqui, ó, tem um boxzinho de perguntas. Então você, quando tiver alguma coisa relevante, pode colocar que eu já pego na tela aqui e a gente já comenta. Até porque o meu parou aqui, deixa eu só dar uma rolada aqui. Pronto. O segundo ponto. O pessoal está enchendo de comentários aqui, falando que o senhor é um expert. Já estão mandando palminhas. Tá bom, pessoal, obrigado. Eu não sou, não, eu estou sempre tentando, rezando, orando muito e tentando, sempre. O que eu fico contente é de poder ter essa interação com vocês. Eu adoro dar aula, porque a aula é uma troca de conhecimento, ou até de desconhecimento, mas essa troca gera conhecimento também e é muito gostoso. Mas, dentro do que a gente programou aqui, a segunda questão, já tem uma pergunta aqui, que tem a ver com o segundo ponto, que eu vou deixar aqui na caixinha. Questão do Cris, sobre a suspensão da MP de compartilhamento com o IBGE. Cris, ponto fantástico. Nós tivemos a decisão confirmada recentemente, há algumas horas. O Supremo Tribunal Federal suspendeu esse compartilhamento. E olha que interessante. Todos os ministros usaram pontos da futura Lei Geral de Proteção de Dados. Futura. Então, não está nem em vigor. Mas olha como é importante. E como seria bom se ela já estivesse em vigor, inclusive.
para que nós pudéssemos, né, com mais essência, com mais robustez, com mais conteúdo, trazer tudo isso. Mas o Supremo, se antecipando, trouxe algumas questões da transparência, da finalidade, da segurança, tudo isso que envolve proteção de dados como um todo. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazendo aqui alguns comentários e a gente volta no tema, não vou deixar passar não, viu, Karina? Olha a pergunta aqui da Sayer Voila. Da Sai, se você me permitir. Professor, qual a sua opinião sobre as audiências virtuais? Como usuário de tecnologia, eu sou totalmente favorável, existem algumas polêmicas, claro, mas que a própria tecnologia pode não só resolver, mas também melhorar. Eu lembro em 1993 ou 94, que eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com o saudoso, infelizmente, o Luiz Flávio Gomes faleceu esse ano, muito triste, mas eu trabalhei, eu fui estagiário dele na 26ª Vara Criminal. Ele que adorava a tecnologia, inclusive, foi o ícone, o pioneiro na educação à distância aqui no Brasil. Ele tinha um projeto, ele fez esse projeto, eu participei, falava com a gente, vamos escolher um depoimento de um preso, na época era o Carandiru, de um preso no Carandiru, e o que a gente tinha na época era o videotexto, né? Era um sistema de transmissão, era só texto mesmo e funcionava 25 K de velocidade, não era nada, assim, era muito pouco. E fizemos isso. Depois o tribunal anulou tudo, né, o que é natural, etc. Mas ali começou. É por isso que eu gosto. Né? E o meu pai, que também, eu sou filho de juiz, meu pai chegou até o tribunal e sempre gostou de tecnologia, isso ajuda bastante. Então, minha opinião com relação às audiências digitais, aí é uma coisa também que eu não gosto de falar virtual, eu gosto do digital, que virtual, para mim, é algo que é simulado, algo que não é real, algo que não existe, por isso que é virtual, eu prefiro o digital. Eu sou totalmente favorável, claro, desde que haja tecnologia em situações distintas. É um depoimento, algo que não vai impactar muito, uma conciliação, etc. Ok? O processo criminal vai ter coleta de prova, aí eu preciso ter mais tecnologia para ter mais acuidade, um pouco mais a percepção da personalidade do que está acontecendo, etc. Inclusive evitar interferência de testemunhas e daí por diante. Mas eu sou plenamente favorável e acho que isso é irreversível também. E o Cláudio, falando aqui, votação digital em assembleia de condomínio. Legal, nós temos já a regulamentação pronta para isso, não só de condomínio, mas de acionistas também, e acho que isso vai ser irreversível. Até porque a assembleia de condomínio, nós sabemos que não é todo mundo que vai, todo mundo que gosta, é mais difícil, muitas vezes é chato, é prolixo, mas agora a gente tem aqui uma luz no fim do túnel de fazer as assembleias digitais. E a Gabriela pergunta também, olha, considerando a prorrogação da LGPD, faz sentido manter prazos diferenciados de adequação para pequenas empresas e startups? Excelente, Gabriela. Faz. Faz porque hoje está todo mundo sem dinheiro. Né? A questão econômica ela é prioritária e talvez prioridade é saúde econômica e a questão da proteção de dados, que é um hot topic também. Faz sim, sem dúvida. As pequenas sofrem mais, as startups tese sofre mais também, salvo algumas específicas do momento. Inclusive, na LGPD, nós temos esta possibilidade, essa previsão, para que a autoridade, não vou dizer futura, porque a autoridade, em tese, já existe, só não foi constituída, é aquele pedaço da lei em que a gente já tem em vigor, infelizmente não foi constituída, a autoridade pode interpretar e flexibilizar essas questões. E, sem dúvida, terão que ser flexibilizadas. Por que o Brasil, deixa eu ver se eu pulei agora, por que o Brasil demorou tanto para aprovar uma lei tão importante? Olha, ainda bem que aprovou, né? Realmente demorou. Não sei exatamente o motivo, não sei se foi técnico, político, etc., mas talvez até contextual. A Argentina tem a lei há mais de 10 anos, mas o que se comenta é que a Argentina não tem enforcement. O que o Brasil fez, e aqui trazer do meu lado positivo da coisa, né? Usou como inspiração a GDPR europeia e fez a sua LGPD em cima da GDPR europeia, o que é muito bom, facilita tudo, 100%, inclusive podemos aproveitar e usar bastante o direito comparado nesse momento. Tem muita coisa difícil de interpretar, como, por exemplo, o princípio do legítimo interesse. Tem mais uma aqui, professor, boa noite, qual a sua opinião do acesso aos resultados dos testes do Covid por uma empresa, dos exames feitos por seus funcionários em laboratórios contratados pela empresa? Bom, resultado de exame é um dado sensível, primeiro, além do estar em vigor, mas temos que considerar um dado sensível, sem dúvida.
A empresa poderia ter esse acesso? Eu acho que até poderia. Tem que guardar, tem que preservar, claro, não pode divulgar, mas até poderia, porque está dentro dos deveres, das atribuições da companhia em zelar por um ambiente seguro de trabalho. E um ambiente seguro hoje envolve, sem dúvida nenhuma, como o propósito principal é evitar mortes, a empresa sabendo, ela consegue gerir, consegue ajudar, inclusive, aquele colaborador que porventura tenha testado positivo, mas preservando isso e deixando isso bem claro também nesses contratos. Como se a LGPD tivesse em vigor? Professor, boa noite. Aqui, não, esse aqui já foi. Vamos aqui, ó. A maioria dos condomínios de moradores não tem acesso à internet. Como fica o voto desse morador? Se não tiver acesso à internet, vai ser questionado, e se alguém quiser participar e não tiver conexão, aí não vai ter jeito, vai ter que fazer a reunião física, porque senão vai ser um cerceamento de um direito da pessoa. Mas é difícil hoje não ter um acesso, né? Todo mundo tem um celular, tem uma conexão, enfim, e aí seria um investimento interessante, porque você traria mais produtividade, mais participação, isso só enriquece. A Oliveira aqui está dizendo... Fala, Karina. Fala, que se deixar eu falo sem parar, você sabe. Eu ia falar essa da Oliveira. Ela pergunta aqui, mediante a decisão do STF, a criação da NPD ainda em 2020 ganha mais força? Ganha ou não ganha? Espero que sim. Espero que sim. Inclusive, já endereçando o segundo ponto, deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta aqui específica disso. Tá. Já endereçando o segundo ponto. Tem uma da Academy que está fixada aqui. A gente pode segurar um pouquinho. Dá para a gente encaixar. Eu espero que sim, porque o que acontece hoje? Até disse, comecei falando, olha, a lei hoje foi prorrogada. Medida provisória 959 deve ser apreciada a semana que vem. Por que a semana que vem? Porque a Câmara fez um acordo com o Senado, eles estão apreciando as medidas provisórias em 16 dias. Como não apreciou, está em vigor, a medida provisória tem força de lei, está em vigor ainda. E nós temos também um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, aguardando a apreciação da Câmara, que pode emendar, pode aprovar, pode recusar, etc., que, segundo a aprovação do Senado, prorroga a lei em si para o dia 1º de janeiro de 2021 e as sanções, a aplicação das sanções para o dia 1º de agosto de 2021. Já a medida provisória é tudo junto. A lei vai para 2021, para o dia 3 de maio de 2021. Notem a complexidade. Nós temos... Existem mais projetos de lei, mas vamos usar só este, que foi aprovado pelo Senado, e a medida provisória. Então, 2 instrumentos legais no Congresso, tratando da mesma coisa, com uma pauta importante. Hoje, quantas pautas importantes nós não temos, com discussões políticas e parlamentares, como é difícil você aprovar projetos de lei. Nós poderíamos ter feito isso de uma forma mais simples, objetiva e mais confortável, ou seja, mais flexível? Poderíamos. Como? Usando aquele pedaço da LGPD que já está em vigor, que é, como eu citei, a autoridade nacional. O que falta? Constituir a autoridade nacional, aqueles 5 diretores. Falta um decreto do presidente, nomeando os 5 diretores, que serão submetidos à aprovação do Senado. O Senado aprovando, eles se reuniriam, deliberariam no contexto diário das situações. Por exemplo, agora, prorrogariam provavelmente as sanções, interpretariam e flexibilizariam alguns pontos da lei, como foi a pergunta das pequenas e médias empresas também. Pontualmente e regularmente essa interpretação ocorreria sem necessidade da discussão no Congresso Nacional. Então, não sei por que isso não aconteceu, seria mais simples, mais objetivo. Espero que, sem dúvida, a decisão do Supremo consiga influenciar e que a gente tenha essa alternativa, que é a alternativa mais viável e mais objetiva. Temos aqui uma pergunta sobre quais riscos do tratamento indevido de dados, vamos falar na sequência, e qual a principal providência que se deve tomar quanto à LGPD agora. Boa, pergunta do Upsilon Academy, não combinei, a Karina sabe, eu entro muito de improviso, não dá tempo, essa aqui é a minha 7ª reunião live do dia. O que eu digo? O advogado, eu sei que isso muita gente fala, mas vamos reforçar para o digital, o advogado tem que ter uma visão ampla, aberta, não é só mais o jurídico, não é só mais a parte técnica da legislação, da jurisprudência, da doutrina. Tem que ser macro. Graças a Deus, eu pude fazer uma faculdade junto com o direito, que era a faculdade de economia. Fazia uma de manhã, trabalhava à tarde, pegava ônibus e ia para a faculdade à noite. E adorava fazer isso. E a economia me ajuda demais, porque eu consigo ter pelo menos tento ter uma visão macroeconômica, que eu tenho, inclusive, da faculdade de economia nisso. De viabilização ou inviabilização e eventuais alternativas e riscos. Então, quando a gente fala em LGPD, em proteção de dados, não é só a lei. Nós temos envolvendo nisso investimento, questão econômica, nós temos
marketing, que é a parte comercial, e nós temos vantagem competitiva que pega quase tudo. Então, eu costumo dizer o seguinte, ainda que a LGPD acabasse, não vai ter mais LGPD. A empresa que usasse a LGPD ou mesmo a GDPR e dissesse para o seu mercado, para o seu consumidor, para o seu titular de dados, eu já estou em conformidade, o que você quer que eu faça com o seu dado? A vantagem competitiva seria macro, seria enorme. Ah, mas Renato, do ponto de vista técnico, também é enorme, na medida em que eu já tenho como demonstrar, como provar que eu fui diligente, que eu tentei proteger o dado, que eu adotei uma série de circunstâncias. Isso hoje, novamente, sem LGPD, que hoje nós temos sanções, temos fiscalização. Hoje tem Ministério Público Estadual, Federal, temos Educação Civil Pública, temos PROCONs, temos Senacom, temos agências setoriais, temos órgãos setoriais, já aplicando princípios específicos, cada um na sua área, notadamente as das relações de consumo. E a demonstração da diligência e da boa-fé tem um impacto enorme no mundo do direito. E mais, quando a LGPD entrar em vigor, lá na LGPD está escrito, quando você demonstrar os melhores esforços, isso que eu acabei de explicar, isso vai aliviar a tua pena. Então, por isso que é muito importante. Notem como o ambiente, né, a interpretação é longa. Tem várias perguntas aqui, Karine, que eu acabei passando aqui. Qual que a gente vai responder? Da Gabriela aqui, do Fabrício, o Rony. Essa? Então, Fabrício e o Rony, meu sócio, grande, Fabrício Mota Alves, querido, ressaltar ontem artigos que dependem de regulamentação pela autoridade nacional. Tem vários, tem muitos. O próprio legítimo interesse, que aí vai ter tanta interpretação. No entanto, vimos órgãos como a Senacom com atuação superativa. Como fica a segurança jurídica? Eu vou aproveitar a tua pergunta para colocar uma coisa bem polêmica aqui, que é o seguinte. Mas antes, o Silvio aqui falou quando que eu acho que a NPD, não sei, a questão é política, depende aí do executivo, né, do nosso presidente baixar o decreto. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, tem na Europa, tal. Voltando aqui à questão dos artigos, né? Como fica a segurança jurídica. Então, hoje e quando a LGPD entrar em vigor, nós teremos a possibilidade de uma competência concorrente, vamos chamar assim, de fiscalização. Se vocês forem lá no artigo 55K da LGPD, está escrito que a autoridade nacional vai ter competência exclusiva proteção de dados. Não está escrito proteção à privacidade e intimidade, proteção de dados. Não está escrito relações de consumo. Está até um pouco mais abaixo, dizendo no parágrafo único, que a autoridade terá também a atribuição de tentar harmonizar, organizar a atuação e a autuação de outros órgãos. O que eu quero dizer? Proteção de dados vai ser a autoridade nacional. Privacidade, intimidade e relações de consumo, Ministério Público. Vamos ter Ministério Público também trabalhando em algumas questões de proteção de dados, mas aqui não dá para detalhar, não dá tempo. Mas PROCONs vão continuar usando como fato gerador, como origem da fiscalização, a proteção à privacidade, intimidade e relações de consumo. Outras bases jurídicas, outros diplomas jurídicos para isso. Pode acontecer de nós termos uma aplicação de uma sanção pela autoridade nacional e outra por um outro órgão? Pode, vai acontecer. E como é que vai ficar isso? 55K, parágrafo único. Organizou? Organizou, resolveu. Não organizou? Não resolveu? Quem é que vai resolver? O judiciário. Isso vai acontecer? Não tem jeito. Então, era isso que eu queria endereçar aqui na pergunta. Vou só puxar aqui, ver se eu perguntei direitinho. Exatamente o que o Rony falou, o Fabrício falou. Talvez esse seja o ponto mais sensível, mais nevrálgico. Olha a Olivia aqui. Professor, doutor Renato, na Europa é possível verificarmos uma força regulatória ativa na aplicação de GDPR. Fala-se no Brasil da judicialização da LGPD em razão da demora e da consolidação. Fala-se, realmente, a última palavra vai ser o judiciário. Na Europa também, em muitos casos, o judiciário dá essa última palavra. É que lá costuma se cumprir de forma mais intensa as decisões administrativas. Mas tem muitas questões que vão parar assim, no judiciário. Você tem as decisões das comissarias e a empresa que quer discutir um outro ponto, etc., vai ao judiciário e muitas vezes o judiciário... Isso acontece muito na França, né? Um pouco menos na Alemanha, mas mais na França das decisões do CNIL. A NPD, como você enxerga esse cenário? Não sei o que, acho que é um comentário. O Ronaldo está dizendo que, na opinião de TI e os advogados em direito digital estão hoje preparados para a implementação da lei. Ronaldo, eu vou dizer, ninguém está preparado. Eu não estou preparado, meus colegas não estão preparados, ninguém está preparado. A gente está sempre tentando se preparar. E é uma coisa que eu digo o seguinte, se alguém prometer blindagem
de proteção de dados, de conformidade, esse negócio todo não existe. Não tem conta exata na parte jurídica, até em função da complexidade disso. É uma tentativa permanente. Inclusive, com relação ao tema, quando a gente fala em conformidade, não vai acabar agora. Agora eu até brinco, agora é o aperitivo. Quando a lei entrar em vigor, aí começam a ser servidos os pratos principais em formato de buffet 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não acaba, porque é dinâmico. Tecnologia, cada hora traz uma nova interpretação, uma nova possibilidade, um novo canal. E é isso que deixa, né, a área dinâmica e a área legal. Então, a gente nunca vai estar 100% preparado. Temos sempre que estar fazendo curso, por isso que eu gosto de dar aula, sempre aprende uma coisa ou outra, né, palestra e vai para cá, vai para lá, enfim. A gente não pode parar nessa área. Muita gente pergunta, área do direito digital é legal, você está lá e tal. Sim, muito legal, só tem um problema. Você tem que estudar muito mais. Não só o direito, mas as atualizações tecnológicas também. A pergunta da Vivi. A sua pergunta é essa mesma, da Vivi, perguntando Vivi. do mercado de trabalho. Para nós, advogados, sou de outra área e gostaria de migrar. É um curso vi também o curso de auditoria na área de saúde relacionada, de proteção de dados. Proteção de dados tem vários cursos, a Opsi Bloom Academy, inclusive participando ativamente aqui, tem vários. Eu coordeno uma digital na Escola Brasileira de Direito, na EBRAD. É uma pós-graduação de mais de 400 horas. Direito digital, advocacia em direito digital e proteção de dados, recomendo aqui também. Estamos já com quase 900 alunos lá. Na FAP, eu coordeno uma pós-graduação parecida, mais física, né, num outro cenário, num outro formato, mais acadêmica. E existem outras também, aí o INSPER também coordena um curso de curta duração e outras opções. Não dá para parar da gente estudar. Isso não dá, isso é a melhor coisa que pode acontecer, além do network, né, que a gente acaba fazendo, que é muito legal. Qual que a gente tem aqui do Oliveira de novo, Karina? Oi? Doutor Renato, os adiamentos da vigência da LGPD trazem insegurança jurídica para os países. A LGPD foi adiada agora pela segunda vez, né? Essa segunda vez eu não vou contar, porque é em pandemia, enfim, algo de força maior, imprevisível, não dá, essa é a grande justificativa, eu não conto. Mas a primeira, a gente fica meio na dúvida, mas o Brasil, etc. Tal, que não pode acontecer de novo. Agora nós temos que dar um ponto final e seguir e deixa para a autoridade nacional flexibilizar quando for necessário. A gente já tem um caminho, né? Não precisa prorrogar a lei, é só instituir a autoridade nacional, né? Queria voltar um pouquinho nessa pergunta aqui da Vivi, porque ela fala de cursos, né? E o senhor também citou, e eu queria lembrar que a Opsi Bloom Academy está com 50% de desconto em todos os cursos. Então, você que ainda está procurando se especializar, que ainda não sabe para onde ir, entra no site, dá uma olhadinha nos cursos. Tem cursos específicos, tem cursos mais light, tem curso preparatório para o Exim, para quem já quer alcançar a certificação. Então, o mercado de trabalho está aí, fica de olho, aproveita a oportunidade e se inscreva nos cursos. Doutor Renato. Quero agradecer aqui o MBSACM. Admiro muito, muito obrigado, fico muito feliz, obrigado. Sempre bom receber elogio, né? João, aqui, inclusive. João, você vê a previsão de mudanças na lei? Existem projetos de lei já em tramitação para mudar pontos da LGPD. E eu acho que não, a gente tem tanta coisa para votar, eu acho que não vai acontecer por excesso de propostas legislativas. Mas estamos chegando aqui no final, eu vou agora endereçar o segundo ponto, matamos todas as perguntas aqui e depois a gente tem um convidado, né, Karina? Exatamente. Pessoal, assim que o doutor Renato sair da live, vocês não vão embora, porque nós trouxemos um convidado super especial, que é o Tiago Neves. Ele que é coordenador da equipe de proteção de dados lá na Opsi Bloom Advogados, e ele vai trazer essa visão prática de quem está atuando com os projetos de adequação, e ele vai falar para a gente dos prós e dos contras da prorrogação num viés prático de quem está lá fazendo os projetos. Então, não sai, porque tá maravilhoso com o doutor Renato e vai continuar, viu? Então, e olha, fiquem... Só reforçando aqui, no meu perfil do Insta, no Renato Opsi Bloom, então eu comecei brincando com essas lives, agora não vai dar mais para parar. Então, eu vou fazer uma live por dia, segunda, quinta-feira, às 8 da noite. Vou fazer, inclusive, uma semana de direito digital. Estava fazendo aqui com a Roberta, minha esposa, que está me ajudando nesse tempo de pandemia, além da Karina, né? Além da Juliana, além da Fabíola, além da Chile. Mas vamos ter muita coisa. Então, no meu Instagram e nas minhas outras redes também fica o convite. Mas não seria prudente, ó, Nogueira falou, não seria prudente que as empresas tivessem o minutário e o relatório de impacto de dados? Sempre prudente, é sempre importante. Não só minutar, mas ter também um score, né? O valor daquele dado que está sendo
armazenado, aquele que está com criptografia, que está sem, porque em caso de vazamento, e os dados vão vazar, a gente só não sabe quando e como, fica mais fácil da gente fazer a gestão disso. E a Olivia, quanto à publicidade dos dados pessoais de saúde, qual o limite entre proteção de dados sensíveis e interesse público? Vou falar disso agora para a gente encerrar e aí vamos despedir. Obrigado, Olivia. Que é o segundo ponto. Dados neste momento. Pandemia. O que é que está acontecendo? Então, tem gente que me pergunta, estão invadindo o meu celular, o governo está invadindo o meu dispositivo? Não. Aliás, hoje em dia, o governo é o último, né, a receber a informação. Nós, entre aspas, né, consentimos, bem entre aspas, as nossas informações em várias plataformas, em várias aplicações do nosso dia a dia, usando os mapas, usando redes sociais e daí por diante. Por que eu coloquei entre aspas? Porque nós clicamos, né, não consentimos, e essa é uma questão que vai mudar com a entrada em vigor da LGPD. O consentimento terá que ser devidamente informado, vide compreendido. Mas vamos lá, hoje, o que está acontecendo? Hoje, as empresas de telecomunicação, portanto, não estou falando de internet. Se estivesse hoje falando de dados obtidos a partir da internet, eu teria que puxar o marco civil da internet. Se nós fizéssemos de conta que a Lei Geral de Proteção de Dados estivesse em vigor, nós teríamos mais dificuldade com o marco civil hoje, falando de dados, né, obtidos pela internet, do que com a LGPD, curiosamente falando. Mais dificuldade. Marco civil, só lembrando, artigo 15, tem um 11 também que puxa um pouquinho, mas o 15 exige ordem judicial, isso pode dar um pouquinho de trabalho do ponto de vista jurídico, é muito gostoso de discutir. Mas o 11 possibilita que as autoridades tenham acesso a cadastros, mas o dado de localização fica um pouco mais complicado. Mas hoje não é assim. Empresa de telecom, Lei Geral de Telecomunicações permite isso, a própria Anatel tem normativas e interpretações nesse sentido também. Lembrando que estamos também em estado de emergência, não vou falar o calamidade, que é mais para fins fiscais. E lembrando também que ainda que não estivéssemos em estado de emergência, nós temos os princípios constitucionais que não são absolutos. E lembrando que o direito coletivo se sobrepõe ao individual. E qual é a finalidade, usando o termo da própria LGPD hoje, do uso desses dados? É salvar vidas, é fazer com que menos pessoas morram. É o instituto, é a maior proteção que nós temos no ordenamento jurídico. Portanto, isso se sobrepõe. Claro que isso não vai afastar eventuais indenizações na eventualidade da divulgação ou vazamento disso. Sendo isso, não. Mas a possibilidade, ela existe e ela pode ser feita. Mas não é nem isso. Eu só usei uma estrutura mais ampla. Nós já temos uma boa base legal que permite isso. Como eu citei, a Lei Geral de Telecomunicações, as normativas da Anatel. E o que se está disponibilizando hoje? Mapas de, muitos chamam de calor, muitos chamam de objetos, eu digo mapas de deslocamento. De o quê? De algo que não é necessariamente o indivíduo, porque o dado, nesse caso, seria anonimizado. Então, não tenho como identificar uma pessoa. E dado anonimizado, se a LGPD tivesse vigor, dado anonimizado não se encaixa, não está sob a égide da LGPD, porque dado anonimizado não possibilita a identificação de uma pessoa física, que é o que a LGPD efetivamente protege. Então, isso tem uma base legal tranquila, não vejo maiores problemas, é uma questão só de percepção e de explicação, como a gente está fazendo aqui. Ah, mas Renato, eu poderia usar, que está na pergunta da colega, eu poderia usar aqui, por exemplo, melhorar isso. Então, o governo que tem a base de dados dos testados positivamente, por lei, isso decorre, né? A base legal existe, a notificação compulsória e a própria lei do coronavírus, recebe essa informação com a finalidade de fazer essa gestão para evitar mortes, poderia eventualmente casar com o dado de uma telecom? Poderia, sem dúvida, casar com o dado de uma telecom. Se a LGPD tivesse vigor, o que precisaria? Só avisar que isso estaria sendo feito e avisar quem seria o encarregado, né? o DPO. Mas, além disso, como a lei não está em vigor, por que o poder público pode fazer isso? Porque o objetivo dele, novamente, é evitar mais mortes. Então, ele tem já um dado, vai usar o outro dado, vai fazer esse casamento, descobrir onde aquela pessoa está e vai guardar esse dado em sigilo. Se aquela pessoa testada positivamente está em determinada área, XYZ, em uma área de grande circulação com mais gente, ou mesmo quebrando a quarentena, é função, obrigação do poder público fazer essa gestão, inclusive para evitar o agravamento da patologia daquela pessoa, e muitas vezes até avisada, enfim, não sei o que pode acontecer, etc. Este é o objetivo, esta é a finalidade. Novamente, os dados têm que ser preservados. Eu não posso divulgar o dado de um testado positivo, senão isso vai gerar uma responsabilização. Mas notem que já existe uma estrutura jurídica apta para isso que está sendo feito, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E só um pequeno detalhe, em Israel, onde isso começou, tem uma estrutura jurídica fora da China, não vou usar a China como exemplo,
ponto de vista jurídico é mais complicado, mas Israel, na primeira iniciativa israelense, que estava uma iniciativa mais aberta, isso foi parar num tribunal de apelações, que recomendou e alterou alguns pontos, especialmente com relação à finalidade, com relação à segurança e com relação à restrição. É mais ou menos isso que a gente tem para falar para vocês hoje, nesse momento diferente de pandemia. Deixa eu ver se ficou alguma questão. Acho que não, né, Karina? Já temos até uma perguntinha para o próximo convidado. Ótimo. Então, aqui eu fico, vou me despedindo, agradecendo aí a audiência de todos, agradecendo ao Direito News, especialmente a você, Karina. Tá super bonita e super arrumada, tem uma presença fantástica nas câmeras. Olha lá, hein? Olha lá. Vai virar blogueira, hein? Tá? Obrigado, Karina. Foi uma honra bater um papo com você. Muito obrigada. Pessoal, fiquem com Deus. Tô indo, fui. Um abraço. Tchau. Pessoal, continuem aqui comigo, então. Vou tirar o doutor Renato. E vou chamar o Tiago para participar conosco. Tiago, você já está por aí? Me manda um joinha para eu te encontrar aqui. Só um minuto. Quem está gostando da live, gente? Conta aí para mim se vocês estão gostando. Tiago ainda não está aqui. Cadê o Tiago? Enquanto o Tiago entra, vamos lá. Conta para mim se vocês estão gostando. Tem alguma perguntinha que vocês gostariam de interessar com o segundo convidado? Deixa eu dar uma olhadinha. Para quem perguntou, o perfil do Dr. Renato é @RenatoOpsBlum. Ele está fazendo lives todos os dias, né? Estava fazendo às 13 horas e às 19 horas. E agora a gente vai passar para um novo horário das 20 horas. Então, você que tem interesse em acompanhar esse universo do direito digital e de proteção de dados, segue ele lá no Instagram, que tem muita novidade lá no perfil dele, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo encontrar o Tiago. Achei. Tiago. Vamos lá. Tá carregando. Oi, Tiago! Seja bem-vindo! Tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo a gente não se vê, hein? Verdade. E estava pensando aqui como sempre é bom escutar o Dr. Renato, né? A gente sempre aprende algo novo. Olha, eu vou falar para vocês. Eu escuto o Dr. Renato todo santo dia há mais de um ano. E assim, gente, toda vez que ele fala alguma coisa, tem algo diferente para você aproveitar, para você aprender. É incrível a experiência. Muito legal. Então, ó, o Nogueira está perguntando qual o tema da live. Nogueira, a gente começou com o Dr. Renato Opsblum. E o tema da nossa live é prorrogação da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Os prós e os contras. Então, o doutor Renato começou e agora o Tiago vai continuar com a gente. A gente ainda tem mais 20 minutinhos de live. O áudio está bom para vocês? Está dando um retorno aqui para mim. Tá bom aí para vocês? O áudio, alguém me conta? Te escuto bem, Karina. Ah, perfeito. Tá dando um retorno aqui para mim. Eu achei que vocês não estivessem ouvindo. Então, Tiago, assim como eu apresentei o doutor Renato, seja muito bem-vindo. Para a gente é uma honra te receber. Você que está ali na prática, no dia a dia, lidando com milhares, né? Com muitos projetos de adequação, tá dando aula, tá conversando com o cliente. Então, assim, o Instagram é seu. Fala pra gente dessa prorrogação da LGPD, o que a gente tem de positivo e o que está atrapalhando os projetos, a prática e a implementação da lei para as empresas. Perfeito. Bem, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão legal. Eu, particularmente, vivo esse assunto os 7 dias da semana, 24 horas por dia. Bem, sobre a prorrogação, o pessoal está reclamando do áudio. Não sei se... Você está me ouvindo bem, Karina? Estou te ouvindo bem. Tá com retorno, não tá? Eu não tô ouvindo, mas... Sei. Pessoal, alguém conta para mim aqui se tá bom para vocês o áudio. Tá com eco. Vamos fazer assim, Thiago? Eu vou te tirar e você entra de novo, que geralmente tá isso resolve, tá? Combinado. Eu vou apertar o xizinho aqui e tirar e você manda o convite de novo. Combinado. Peraí, tenta sair você, que eu não tô conseguindo. Aqui, ó, pronto.
Vou chamar o Thiago de novo. Pessoal, desculpem pelo áudio. Acontece, é ao vivo. Tá ruim. Vou chamar ele aqui de novo. Me contem se melhorou, tá? Vamos lá. Voltou. Oi, Karina. Thiago. Estão me ouvindo melhor agora? Melhorou, pessoal? Vamos ver aqui. Deixa o pessoal falar se melhorou. Estão pedindo para você colocar um fone, Thiago. Você tem um fone aí no fácil? Talvez melhore. É Vamos assim, lá. gente. Quem sabe faz ao vivo. Vamos de fone. Ótimo. Bem, vamos lá. Vocês me escutam agora? Tá melhor? Perfeito. Boa. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo bem também? Para mim aqui ficou perfeito agora. Melhorou. Melhorou. Então vamos lá, ótimo. pessoal. Vamos falar um pouco sobre LGPD, prorrogação, o que é que a gente que está ali no dia a dia trabalhando com esse tema tem sentido, tem avaliado. Bem, primeiro sobre pontos positivos, né, da prorrogação. Eu acho que a gente tem um ponto positivo, assim, na minha opinião, se a gente puder destacar, é que as empresas que estavam, né, em projetos de adequação, usando o prazo que a lei tinha concedido, né, inicial lá de 1 ano e meio, depois o prazo foi prorrogado para agosto desse ano, então a gente teve aí quase 2 anos de projetos de adaptação. Essas empresas elas vão poder aproveitar esse tempo para aprimorar, né, melhorar os controles, melhorar, fazer os testes para saber se o programa está funcionando bem. Por outro lado, né, considerando também esse cenário de Covid, empresas que de fato estão tendo que escolher entre a sobrevivência e fazer um projeto de adequação, né? Então, esse adiamento ela acaba dando essa possibilidade para que essas empresas não deixem o projeto de adequação morrer ou não desacelerem tanto. Mas fora isso, eu vejo, na verdade, muito mais prejuízos do que benefícios, né? A gente tem, de fato, uma lei que já está sendo aplicada, como o próprio Dr. Renato falou, antes mesmo dela estar em vigência, né? Então, a gente já tem tanto do mercado, né, mesmo exigindo que as empresas estejam adequadas ou em adequação. A gente tem já o STF utilizando premissas da lei para, enfim, para de fato, né, de decidir sobre um caso concreto, né, que foi justamente a ADI, né, as 5 ADIs que questionaram a medida provisória que concedeu ao IBGE, né, que tinha a ideia, pelo menos de conceder ao IBGE acesso a tantas informações pessoais. Então, a gente além tem essa posição de mercado, a gente tem a própria confiança das pessoas de que essa é uma lei importante, que vai pegar, que as empresas precisam se adequar. Então, um adiamento da lei, ela traz essa ideia de que não é tão... de que o assunto não está sendo tão levado a sério, e muito pelo contrário, né? Eu acho que se a gente for encarar esse adiamento com um pouco mais de responsabilidade, devemos olhar sim que é tão sério o tema que se entendeu por necessário esse adiamento para que a gente tivesse aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já constituída, atuando de fato, e com esse tempo aí que, enfim, o governo, né, tá entendendo que é necessário esse tempo adicional para que as empresas não deixem a LGPD para o segundo plano, não olhem para a LGPD como algo não estratégico, porque sim, ela vai inclusive ser muito importante aí na sobrevivência, inclusive, da maioria das empresas. Karina, eu sei que o pessoal está perguntando, tem algumas perguntas aqui, tem alguma que você viu aqui? Olha só, eu gostei dessa do Ronaldo, ele faz uma afirmação e pergunta a sua opinião. Ele fala assim, a prorrogação é pleito das empresas, mas entidades temem que adiamento dê carta branca ao governo para uso dos dados depois da calamidade. Qual a sua opinião a respeito, Thiago? Perfeito. Primeiro ponto, Ronaldo, obrigado pela pergunta. Eu não sei, eu não tenho certeza que todas as empresas gostaram da prorrogação ou pediram a prorrogação. Se a gente for olhar, por exemplo, a própria justificativa de projetos de lei que foram apresentados nesse sentido, a gente tem um número de empresas muito pequenos, ou muito pequenas, muito poucas empresas, né, pedindo essa prorrogação. O que a gente vê no mercado é que existe já, inclusive, empresas que têm ou acionistas de fora,
ou contratos com grandes empresas que já estão se adequando a leis de privacidade, não só a LGPD, mas outras leis de privacidade fora do Brasil, elas já têm a necessidade de se adequarem, de se posicionarem no sentido de estarem aptas a cumprir todas as obrigações e atender todos os direitos, né, dos titulares que são previstos na LGPD. Então, primeiro eu acho que não foi assim, um movimento das empresas, eu acho que tem aqui um movimento até mais político nesse sentido. E aí, sobre essa outra questão que tu colocas aqui de as entidades temem que o adiamento de carta branca ao governo, eu não vejo que o nosso ordenamento jurídico hoje, com a maturidade que a nossa democracia tem, que as nossas instituições têm, que o governo tenha carta branca para qualquer coisa, né? A gente viu aí, por exemplo, essa medida provisória que acabou indo para o STF, né? Já sendo enfim, derogada, né? Ela não tem mais validade a partir do julgamento do STF. A gente está vendo, por exemplo, que o próprio pedido, né, de adiamento, né? O pedido não, a própria MP que adia a LGPD, ela já tem mais de 120 emendas, né? Ou seja, a medida provisória, mesmo tendo vindo direto da presidência, ela está sendo questionada, existem pedidos de mudança no que o próprio executivo solicitou. A gente vê também em outras instâncias, né, a própria LGPD sendo questionada, ou sendo utilizada pelo judiciário para embasamento de decisões. Então, mesmo sem estar em vigor, existe já, né, esse aspecto metafísico que a LGPD trouxe, e a conscientização de que as pessoas né, naturais, nós, eu e você, a gente é titular de direitos, e que a nossa privacidade ela precisa sim ser preservada. Então, como o Dr. Renato falou no final da fala dele, muito, muito bem colocado, por sinal, independente da LGPD, esse sentimento existe e o nosso ordenamento ele estaria pronto, na minha opinião, para garantir que não há essa carta branca, né, que tu colocaste aqui na tua pergunta. Legal. Eu voltei um pouquinho aqui nos comentários, porque antes de você entrar, o Ronaldo tinha endereçado uma perguntinha. Ele está perguntando sobre controlador e operador, né? E ele fala sobre a responsabilidade entre as empresas que formam uma rede no tratamento dos dados, como que elas podem se proteger com ações, né? Da questão, assim, mais ou menos qual que é a relação aí entre o operador e o controlador com essa prorrogação? Não, legal. Primeiro, só para esclarecer aqui um ponto, nivelar uma questão de conceito, né? Controlador é aquela empresa, né? Colocando aqui na relação empresarial que o Ronaldo sugeriu, é aquela empresa que tem o poder de decisão, né? Aquela que decide o que é que vai ser feito com os dados pessoais. Já o operador, né? A empresa que é operadora, ela vai cumprir a decisão, né, do controlador. Então, quando a gente pensa numa rede onde a gente tem, de repente, um controlador que contrata um operador que, por sua vez, subcontrata um outro operador, o interessante aqui, primeiro, é que já o contratar, ou já ter um operador escolhido, é importante que a empresa saiba quais são as características desse operador que vão garantir que ele tem condições de cumprir, né, as regras da LGPD. Então, você saber, por exemplo, saber que perguntas fazer, se ele tem um programa de privacidade, se ele tem, enfim, técnicas de proteção, ou se ele usa técnicas de proteção para garantir que os dados vão estar protegidos nessa relação de compartilhamento, né? Então, saber o que você precisa perguntar para esse operador, e aí você ter salvaguardas contratuais de que não só ele tem aquelas condições no momento em que você está contratando, mas que ele vai manter essas condições durante o contrato e mais. Se ele for subcontratar, que nessa subcontratação ele garanta que os demais, ou suboperadores, que não existe esse conceito, mas os demais operadores aí dentro dessa cadeia, que eles também mantenham o mesmo nível de proteção, que esse nível de proteção seja adequado à própria finalidade de tratamento que está sendo dada naquela cadeia, né? Legal, Thiago. Olha só, pessoal, a gente tem só mais 5 minutinhos aqui na live. Então, eu vou dar uma oportunidade para mais alguns comentários e vou endereçar um aqui para o Thiago. Thiago,
a pergunta que eu acho que é de 1 milhão, né? Quem tiver a resposta para essa pergunta vai ganhar dinheiro. Mas a pergunta é: o que eu devo fazer se a lei for prorrogada para maio? Boa. O que eu sempre falo é que a lei ela já é uma realidade, né? E a questão de quando ela vai viger é apenas, enfim, uma questão de tempo. Ou a gente vai estar, enfim, ou a gente vai ter ela em agosto, ou vai ter em maio, ou vai ter em janeiro, como o PL que foi aprovado pelo Senado tinha previsto, né? Em janeiro do ano que vem. Mas isso não importa. O ponto é a gente precisa começar a direcionar a nossa organização para adequação LGPD, né? Não só porque o mercado tem pedido, né? Daqui a pouco a gente vai ver que as próprias operações de crédito, né? Elas vão também pedir a adequação das empresas, porque não está adequado, vai poder impactar na própria condição, na saúde financeira para a empresa honrar, né, os compromissos que ela vai assumir. A gente tem, para além disso, a gente tem o próprio mercado, né? Se a gente fala que dados é tão importante, né? Que aquela frase famosa que dados é o novo petróleo, mas de fato com a digitalização da economia, os dados das pessoas eles são realmente os ativos mais valiosos de uma organização, né? Principalmente quando ela transforma aquilo no próprio negócio. Então, passar a imagem de segurança para essas empresas, passar essa imagem de segurança para o mercado, vai ser extremamente importante, porque as pessoas elas já começam a restringir esse compartilhamento das suas informações se elas não sentem, se elas não têm confiança na forma de como a empresa vai tratar os seus dados, né? E aí, por fim... né? Não tem para onde fugir. Exato. Exato, e por fim tem um outro aspecto, eu agora não me recordo exatamente a fonte, mas foi feita uma pesquisa com empresas lá na Europa que já estavam se adequando à GDPR, né? E três pontos que elas levantaram, né? Que primeiro, quando a gente se direciona no sentido de adequação, né? Para proteger algo eu preciso conhecer, né? Eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço. Então, estar adequado à LGPD também é um processo de conhecimento de informações e dados, né? Então, quando você conhece o que você tem dentro da empresa, primeiro, você consegue ser mais reativo à necessidade de mercado, porque você tem ali informações para essa finalidade, você consegue ser mais inovador, né? E um ponto que eles já perceberam lá e que a gente vai viver muito aqui no Brasil, né? A empresa que tem um nível adequado em relação de governança em relação à LGPD, ela vai ter um apelo maior com os investidores, né? Então os investidores vão olhar para aquela empresa e vão enxergar mais valor, né? É uma relação direta com o mercado. Então o que eu diria é, se a gente esquecer o prazo de vigência e começar a se preocupar em adequar nossas empresas hoje, né, a gente já estaria seguindo de uma forma que essa discussão ia passar à margem da nossa decisão. E aí, pessoal, um ponto extremamente importante, se eu puder, Karine, assim, só fazer um comentário final. É uma lei nova e que exige muita qualificação, exige muito estudo, exige muito estudo. A gente teve uma pergunta de uma colega falando sobre o mercado de trabalho, né? E eu queria deixar aqui uma mensagem final. A gente tem lá na Opsi Boom Academy agora 2 cursos muito legais, né, para quem quer entrar no mercado de trabalho. A gente tem um curso que fala sobre a LGPD de maneira mais detalhada, mais específica, fala sobre privacidade e proteção de dados, né? E é um curso que tem é bem robusto esse curso e ele permite com que você, inclusive, possa tirar certificações da Exim. Muito diferenciada, é o que a gente Muito diferenciada, praticamente a equipe toda trabalha com isso e também prepara para as certificações. Então, quem tiver aí querendo se certificar é uma boa oportunidade, né? E também lá a partir do dia 20 de maio, a gente tem um outro curso para uma outra certificação, que é a certificação da IAPP, né, que é uma certificadora que valida os conhecimentos da pessoa para trabalhar com o GDPR, né, que é enfim, é uma legislação que a gente utiliza como parâmetro aqui para entender a LGPD. Então, eu queria deixar esse recado aí, quem tiver interesse, vai ser muito legal, um curso bem prático, bem teórico, bem profundo, né, com 2 abordagens diferentes, mas acho que vale a pena deixar para o pessoal aí, principalmente quem está interessado em ingressar nessa área. Tiago, eu vou te agradecer. Então, infelizmente, eu tenho que encerrar essa live.
Eu agradeço muitíssimo a sua participação por ter contribuído ainda mais para essa nossa discussão. E reforçar aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né, que essa live ela tem o intuito de ser informativa. A Opsibum Academy, a Opsibum Advogados, o Dr. Renato, todos nós nos preocupamos muito com a qualidade da informação que é passada, né, justamente para evitar fake news e também para que as pessoas possam ter mais consciência digital, para que as pessoas possam se qualificar e a gente possa encontrar um novo cenário, né, depois desse coronavírus, depois de toda essa pandemia. Então, pessoal, muitíssimo obrigado para quem ficou até aqui. Só vou reforçar mais uma vez o nosso congresso online de proteção de dados para o dia 12 de maio. Quem quiser se inscrever, o link está lá na bio da Opsibum Academy. É só procurar aí no Instagram ou então procura no site. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu fico à disposição, né? Repetindo aqui, meu nome, eu sou a Karina, pode me procurar no Instagram ou chama lá no perfil do Dr. Renato, que a equipe também responde. E é isso, eu só tenho o meu muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui, ao Thiago, ao Dr. Renato, ao Opsibum Academy, que me incumbiu, né, dessa responsabilidade de fazer essa mediação aqui hoje. Então, pessoal, deixo aqui o meu joinha. Tchau, tchau. Muito obrigada, Thiago. Até a próxima. Valeu, obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Fiquem bem, fiquem saudáveis e fiquem em casa. Tchau, tchau. Isso, fiquem em casa, hein? Isso é muito importante. Fiquem em casa. Nós precisamos acabar com esse momento, né, gente, para tudo voltar. Então, por favor, fiquem em casa. Tchau, beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.